Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos. Nesta semana vai falar sobre a formação de leitores. Quem está aqui comigo para conversar e debater este assunto, a escritora Márcia Tomiyama, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Márcia, seja muito bem-vinda. É uma alegria recebê-la. Obrigado. Viu? Muito obrigada, Junque. É uma felicidade imensa estar aqui para dialogar com você sobre um assunto tão importante. Maravilha, maravilha. Bom, Márcia, começando a nossa conversa, então, eu já quero começar do início. Como despertar o encantamento nas crianças e nos adolescentes para a leitura? Nossa, a formação de leitor hoje, você sabe que é difícil, né? Transformar uma sociedade leitora é complicado, mas não é impossível. Então, eu vou contar um pouco do meu caso, que a base da formação leitora se deu na minha gravidez, né? Eu acho que eu aconselho isso para os pais. Começar desde a barriga, contar história para o bebê que está ali, porque ele está ali, ele está ouvindo a sua voz, está prestando atenção em você, no que ele tá falando, no que você está falando, no que você está contando. Então eu fiz isso nas minhas 2 gravidezes, né? E deu super certo. E aí automaticamente, quando a criança nasce, você já coloca ela no mundo literário, porque você já vai começar a contar histórias para ela também, ali no berço. As pessoas falam assim, nossa, mas a criança nem sabe ler, né? Ela entende? Claro que ela entende. Entende sim, ela fica ali prestando atenção nas suas caras e bocas, na sua voz, e então ela fica ali ligadinho. E principalmente assim, quando os bebês estão assim na fase de crescimento, você mostra o livro, mostra as ilustrações, mesmo que a criança pegue o livro, folheie, amasse, não tem problema, ela está tendo contato com aquele livro, não é? Então isso faz toda a diferença, né? A base ali, a base familiar. Aí, tendo a base familiar, aí logo entra para a escola. Aí já vem o apoio do professor, que o professor também é um exemplo como os pais. Aí o professor, junto com a família, faz toda a diferença na vida da formação leitora ali da criança. Quero voltar um pouquinho nessa experiência de contar histórias ainda no período de gestação. Como é essa experiência, Márcia, do ponto de vista do sentir essa experiência? Como é que é isso? É uma coisa assim, sem explicação. Porque você está ali contando uma história para o seu bebê. E você sente um chute, entendeu? Há uma reação. Há uma reação, é automático. Então, ele reage à sua voz, reage à voz do pai ou dos outros familiares que estão ali perto. Então, é super importante que você já está ali no desenvolvimento do cérebro da criança, do emocional, né? Então, é uma coisa assim, sem explicação, porque já está criando vínculo, já está criando laços entre o filho, o pai e a mãe, entendeu? Entre ali o vínculo familiar. Então, isso é muito importante. Deixa eu aproveitar e focar nessa questão do contar histórias, né? Como que, no seu ponto de vista, esse ato de contar, a questão da imaginação, ele contribui para essa proximidade com o gosto pelo ler? Nossa, a contação de história faz total diferença para uma criança gostar de ler. Eu também faço contação de histórias nas escolas, né? Então a gente consegue ver o brilho no olhar da criança, porque você está ali, você não está lendo o livro, você está interagindo com a criança, né? Você está colocando ali a sua emoção, você está contando com o corpo todo, está ali de corpo e alma. Então a criança sente ali a diferença, né, do ler e do contar. E depois, o mais engraçado de tudo é no final, que como ela se apaixonou por aquela história, ela quer saber de onde veio aquela história. Aquela história veio de um livro. Então, pelo menos, sempre no final, eu apresento o livro para a criança. Então, eu mostro de onde saiu aquela história. Então, é uma coisa mágica, não tem explicação, entendeu? Ô, Márcia, no seu entendimento, o contar a história é o caminho, é a chave mestra para a formação de leitores? Então, existem 2 formas, a mediação de leitura e a contação de história. As duas formas são importantíssimas, porque existe uma diferença entre mediar uma história e contar uma história. É o que eu estou falando para você, contar uma história, você vai colocar ali, você vai
colocar suas ideias. No meu caso, eu trabalho a parte lúdica na contação. Aí você coloca uma brincadeira, coloca uma música que atrai a criança e ela acaba se apaixonando mais por aquela história, entendeu? E a mediação, né? Você precisa de um mediador. Você vai estar mostrando o livro para a criança e vai estar lendo em voz alta. É claro que você também vai estar fazendo os gestos, né? Assim, mudando a tonalidade ali da voz. Também é uma forma. Então, existem as duas formas de cativar a criança para formar um leitor. Quero colocar uma questão aqui, que eu acho que é uma questão muito atual, né? Que é a questão da leitura do livro físico e do e-book. Para quem busca formar leitores, no seu ponto de vista, há prós, há contras, como é que você avalia essa questão? É assim, a gente tem que ter o respeito, né? Porque é o conteúdo é o mesmo. Só existe a forma diferente de fazer a leitura. Entendeu? Existem aí plataformas digitais brilhantes, mas eu ainda gosto do livro físico. Eu acho mais importante você sentir o livro, o toque, o folhear, o sentir ali o cheiro do livro. É aquela coisa, né? Você vira a página como se você fosse dobrar uma esquina. Você não sabe o que vai ter ali, né? O que está chegando. Agora, ali com o eletrônico, é algo muito manual, né? Muito técnico. É um passar ali de dedos, rolar uma barra. É diferente de você virar uma página. E tem toda aquela história, né? A criança, a luminosidade, né? Dependendo do horário que você lê, atrapalha a visão. No livro não tem muito desse problema, né? Agora, esse encantamento que você falou do livro físico, no seu entendimento, ele ainda permanece tão vivo para as crianças e adolescentes como, por exemplo, traz para a nossa geração? Então, eu acho que existe aí um trabalho da escola, dos educadores e das famílias, né? Isso aí, na minha casa, meus filhos nunca leram digital. Sempre o livro físico, porque eu sou exemplo e eu gosto do livro físico, né? Eu fui para a praia no Réveillon e eu levei um livro de 900 páginas e eu estava com a prima do meu sobrinho, ou a namorada do meu sobrinho, ela estava com um mini Kindle desse tamanhinho. Então, existe, vamos dizer assim, eu estava com um livro pesado e ela ali carregando um eletrônico pequeno que pode ter milhares de livros. Então, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Mas eu acho que para criança o livro físico ainda é melhor, né? Até pelo processo cognitivo, desenvolvimento, é melhor. Interessante. Até para afastar as crianças um pouco das telas, né? Sim. Nós estamos vendo o que está acontecendo, né? E eu acho mais interessante o livro físico. Ou seja, no seu entendimento, então, agora pegando essa mesma lógica de pensamento, a biblioteca é peça fundamental nesse processo, nessa formação de leitura. Exatamente. Pelo menos eu formei uma biblioteca desde os primeiros dias das minhas crianças. Eu tenho uma biblioteca gigante, diversa. Eu acho que assim, ali você pode trabalhar a diversidade temática de autores. Dá para você fazer um trabalho interessante. E você ter livros espalhados pela sua casa faz a diferença, porque uma hora a criança vai pegar no livro, vai folhear, entendeu? E tem que estar ali sempre perto, sempre fácil para a criança, né? Se elas são pequenas, deixar na prateleira mais baixa ou um puff ali perto, faz toda a diferença ter uma biblioteca em casa. Que bacana. Eu queria, como escritora, né, compreender um pouco, Márcia, como no seu entendimento é feita a indicação de títulos e de autores para as crianças. Como é que você pensa esse conceito? Então, a minha filha, ela criou um projeto de incentivo à leitura alguns anos atrás. Então, ela gravava vídeos e indicava livros para as crianças. Então, hoje em dia, existe uma rede grande de blogueiros, influenciadores, booktubers, que fala que você consegue ter acesso a vários livros, né? Mas eu ainda acho que você frequentar uma biblioteca, e nessa biblioteca ter um profissional diferenciado, que saiba te indicar bons livros, que saiba encantar a criança que está ali, né? Falar um pouco sobre as histórias, levar as crianças até a livraria, faz a diferença.
Eles aprendem a escolher os próprios livros, a folhear, se ele vai até uma livraria, uma biblioteca, ele consegue escolher ali um livro que vai atrair, que ele vai gostar, né? Do seu ponto de vista como escritora, a produção de livros infantis, neste nosso momento, claro que assim, existem os clássicos e a gente sabe disso, mas assim, no seu ponto de vista, qual é a avaliação que você faz dos livros que estão sendo produzidos atualmente? Eles estão correspondendo com esse público? Está encantando? Então, estão sim, mas eu acho assim que os pais precisam buscar, é o que você falou, o caminho. Hoje existe os livros de premiação do Jabuti, existem os livros da premiação de várias, da Crescer. Então, se você procurar nos jornais ou nas redes sociais, vai ter uma lista de bons livros. Então, aí você pega um nome qualquer, começa a pesquisar sobre aquele livro. Então, eu acho que é um caminho. Que bacana. Agora, eu queria aproveitar aqui e até trabalhar uma questão que eu acho que está muito próxima, né? Entender sobre a questão do lúdico, né, como instrumento de estímulo à leitura. Como é que a gente pode trabalhar com essa ferramenta para que ele, de alguma forma, também traga, né, esse encantamento pelo ato de ler? Como é que a gente pode trabalhar isso mais? Eu acho assim, a ludicidade faz a diferença porque o brincar encanta as crianças, né? Um exemplo, numa contação de história, a gente embute ali várias brincadeiras, várias músicas, porque aquilo encanta a criança e ela acaba gostando da história e querendo conhecer o livro. Eu acho que na sala de aula também existe 1000 maneiras de um professor trabalhar o lúdico através do livro, através de rodas de conversa, ou trabalhar ali depois da leitura, fazer uma brincadeira, ou deixar ele recontar a história, criar um final de uma história, numa brincadeira, numa música, entendeu? Ou criar um novo livro, uma nova história. Então, eu acho que aí vai da criatividade que tem quem está ali trabalhando com a criança. Mas o lúdico é super importante. Eu vejo que você coloca aqui como sugestão, inclusive, de estimular as crianças a participarem, né? Assistirem peças de teatro. Exatamente. Né? Exatamente. Porque aí eu acho que casa a questão tanto da leitura quanto da contação de história. Exatamente. E uma forma de uma criança descobrir qual livro ela gosta é participando de peças teatrais ou espetáculos de dança, não é verdade? Ela consegue descobrir ali, porque tudo ali saiu de uma história, sim, normalmente saiu de um livro, né? E até mesmo participar de eventos literários, né? Conhecer ali autores diferentes, ter contato, isso faz a diferença. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Márcia Tomiyama sobre a formação de leitores. Nós vamos agora para um intervalo comercial, a gente volta na sequência, 1 minuto só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. A futura casa dos seus sonhos está aqui na Imobiliária Euroconte. Abrimos portas e apresentamos a vocês as possibilidades de adquirir seu imóvel, atuando há mais de 19 anos no ramo imobiliário e 30 anos em contabilidade. Oferecemos serviços como compra e venda de imóveis, terreno e construção, lançamentos de empreendimentos e serviços contábeis gerais, como RH, financeiro e fiscal. Nós ajudamos você a conquistar o imóvel dos seus sonhos. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque.
Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre formação de leitores. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a escritora Márcia Tomiyama. Ô Márcia, eu queria que você relacionasse aqui dois conceitos que, no meu entendimento, são fundamentais para a formação de leitores. A leitura e a formação socioemocional. Como é que a leitura contribui para que a pessoa, para que a criança e o adolescente consiga ter uma boa formação nessa perspectiva? Nossa, a leitura ajuda muito nas habilidades socioemocionais, né? Porque automaticamente a criança consegue se identificar ali com a história em algum momento, ela consegue nomear alguma emoção que está passando ali com algum personagem e pensa, nossa, eu vivencio isso. Então ela consegue se identificar. Então a leitura faz uma diferença na vida de uma criança, né? E sem contar que eu acho que dentro da leitura você aprende muito a parte das habilidades, empatia, né, de você saber se colocar no lugar do outro, sei lá, ajudar em algum conflito. Às vezes na história há algum conflito que aconteceu com ele na escola, alguma briga com um amigo. Então ele consegue se identificar e ajuda ele a entender o que se passa dentro dele. Então, eu acho que faz uma diferença, a leitura colabora com isso. Eu vou fazer uma contribuição aqui. Eu imagino que você está falando que a leitura, de alguma forma, ela humaniza as relações. Humaniza, sem sombra de dúvida. E outra coisa, até socializa, né? Não é nem só humaniza, socializa também. Eu acredito nesses dois itens, voltados para socioemocional, né? Agora, no seu entendimento, para ampliar o acesso aos livros para crianças e adolescentes, no seu entendimento, o que é preciso? Para a criança e o adolescente chegar mais até os livros? Como é que a gente pode estreitar esse caminho? Ai, meu Deus. Eu acho que a gente precisa da união da escola com a família. Porque a família é o exemplo e o professor também. Se a criança, quando ela é pequena, ela imita tudo que o irmão está fazendo, que o pai está fazendo, que a mãe está fazendo. Imagina você estando ali lendo um bom livro, ela vai se identificar e vai querer ler o livro também. O professor é a mesma coisa. Se ele é um apaixonado por livro e ele passa isso para a criança automaticamente ela quer entrar naquele universo, ela quer entrar naquele mundo. Então eu acho que é um caminho, entendeu? Mas aí, nesse caso, tanto o pai e a mãe como o professor precisam ser apaixonados pelos livros, porque eles são exemplos e isso faz a diferença. O trabalho em conjunto faz a diferença. Márcia, eu tenho uma questão que eu acho interessante de colocar aqui, que é trabalhar a leitura como um ato prazeroso, né? E também tem o outro lado, né, que às vezes um professor sugere um certo título para discutir em sala de aula, ou mesmo para, de repente, aplicar uma prova, e aí o aluno lê aquela leitura como um ato obrigatório. Né? Como é que a gente pode fazer com que o ato obrigatório ele deixe de ter forças para que entre um contexto mais de prazer, no sentido de vou ler porque isso vai me gerar um prazer e vai me ampliar muito os horizontes. Como é que a gente pode trabalhar com esses dois conceitos no sentido de encontrar mais alegria no ato de ler? Eu acho que ali na escola seria o trabalho do professor como um mediador de leitura. Um agente de leitura, um mediador de leitura. Isso faz a diferença. Não dar um livro para o aluno ler e depois realizar a prova. Eu acho que para mim não funciona. Ele mediar, ele iniciar a aula, né, lendo um trecho, e debatendo em sala de aula, aí cada aluno dando o seu parecer, sabe aquela coisa gostosa, aquela dinâmica gostosa, aquele entrosamento, faz a diferença. Então, eu acho que o professor ele precisa ser um mediador de leitura, e não dar só um livro para o aluno ler e fazer prova. Você está dizendo que a sua sugestão, né? Que o professor, ele primeiro precisa se apaixonar pelo livro, pela leitura, e depois transmitir essa paixão para os alunos? Exatamente. E não tem como um professor falar sobre leitura se ele não é apaixonado pela leitura. Eu já fiz esse questionamento num grupo de uma rede, né, de ensino com os professores, e eu iniciei a minha palestra fazendo uma dinâmica. Qual foi o último livro que você leu? Não para preparar uma aula ou para estudos, por prazer.
Qual foi a resposta? Muitos não leem. Aí você entra, como que você vai incentivar o seu aluno a ler se você não gosta de ler? Não tem outro caminho. Então tem que começar por ele. Ele tem que se apaixonar pelos livros, ele tem que se apaixonar pela leitura, ele tem que ler por prazer, né? Que aí o aluno vai conseguir observar nisso, aquele encantamento, aquela alegria, quando ele está falando dos livros. E é tão gostoso uma aula, né? Quando o professor fala de tal livro, esse livro, aquele outro, o aluno vai procurar saber sobre aquele livro e vai querer ler também, entendeu? E eu acho que uma outra forma, além da mediação de leitura, fazer umas atividades diferentes, um sarau, né? Depois de finalizar a leitura ali com os alunos, sei lá, fazer um sarau, onde envolva música, dança, eu acho que faz a diferença. Márcia, acho que a sua fala, ela segue num caminho onde a leitura, ela precisa alcançar um campo mais emocional e talvez até um pouco menos racional, né? No sentido de encontrar na leitura um ambiente que me emociona como ser humano, né? Exatamente, porque a leitura, ela transforma vidas, isso aí nós já sabemos, né? Nós que somos leitores. E você já leu um livro que você estava muito estressado, muito cansado, que você conseguiu relaxar? Ah, sim. Várias vezes. Então, eu acho que as pessoas hoje, a sociedade precisa descobrir que o livro é uma forma de relaxar. Diferente do eletrônico, que você vai, antes de dormir, você fica lá, né, com o dedinho passando e você fica até mais estressado, mais ansioso. Então, o livro é uma ferramenta até de relaxamento. Só que as pessoas precisam descobrir esse caminho, né? Com certeza, com certeza. Tem uma fala que eu gostaria muito que você fizesse um comentário aqui, do Rubem Alves, que eu penso que ele tem uma relação muito íntima com isso que nós estamos conversando, né? Ele diz assim, ó, abrindo aspas para ele: ensinar é um exercício da imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprendem a ver o mundo pela magia da palavra. O professor, assim, não morre jamais. Fecha aspas, Rubem Alves. De alguma forma, no seu ponto de vista, o Rubem Alves está dizendo, em outras palavras, tudo isso que você está colocando aqui, Marcia? Foi o que eu acabei de falar. Eu acho que acredito assim, o professor faz a diferença na vida do aluno. Entendeu? Ele leva aquele professor, a imagem daquele professor para a vida, né? E ele mora ali no coração da pessoa, do aluno, e está ali nas memórias mais íntimas, mais felizes ali do aluno. Então, o professor, ele faz a diferença e ele ajuda na transformação de vida desse aluno, né? Então, eu acho que essa fala sobre a importância do professor que eu acabei de falar, sim, para a leitura, para incentivar a leitura, para formar novos leitores, é essencial. Eu acho que o Rubem Alves disse tudo. Sobre a questão do retorno, enquanto escritor, tá? Como é que é para você, de repente, receber um retorno, por exemplo, de um adolescente ou de uma criança que, de alguma forma, leu o que você escreveu ou mesmo tenha participado de alguma ação que você realizou? Não tem dinheiro que pague, né? Quando eu tenho um retorno positivo, um feedback de uma criança ou de uma família, aí eu sei que eu estou no caminho certo, né? E eu já tive vários, inclusive de chegar a contar a história do meu livro e a criança se identificar com o personagem, ou contar algum problema que ela teve em casa, que aí depois você consegue ver que você ajudou aquela criança, aquela família, então faz a diferença. Nossa, eu tenho vários relatos, vários. Pode compartilhar um aqui? Sim, além desse, que a menina me procurou no particular e era uma criança. Ah, ok. Né? Eu contei uma história do livro, que a criança, ela estava entulhada de informação, sabe? E ela falou que passava por esse processo, que ela não estava aguentando mais, que ela estava uma criança, que ela estava entulhada, que ela estava com o coração cheio. Então, isso me sensibilizou demais. E também, quando eu saio para contar histórias do livro, aí tem vários relatos, inclusive outras crianças querendo ser um contador de história, outras crianças querendo ser escritor,
entendeu? Ou muitas vezes traz até mim um pequeno texto que escreveu no seu caderno. Então você vê que você está incentivando positivamente, está transformando a vida daquelas crianças. Márcia, como é que é esse processo inspiracional de colocar uma sementinha no coração de uma criança para que ela de alguma forma faça no futuro, ou mesmo até no presente, o que você faz? Gente, você está plantando uma semente que você sabe que vai colher algo. Só que nós já tivemos essa oportunidade de plantar uma semente e depois surgir um escritor. Eu já passei por isso, entendeu? De um aluno conseguir escrever seu texto, ser publicado, entrar numa boa faculdade. Então, não tem dinheiro que pague. Você sabe disso, você também trabalha com alunos e fazer a diferença na vida das pessoas. É assim, eu sinto grata, porque eu estou levando bem, né? Estou fazendo bem. Aí eu vejo um pouco nessa sua fala essa questão da imortalidade que o Rubem Alves acabou de falar aqui nessa fala dele, maravilhosa, né? É dessa forma que você também enxerga? Sim, porque você mudou a vida de uma criança. Com certeza ele vai passar para as futuras gerações, vai contar essa história e você vai estar transformando, é o que ele falou, na imortalidade, né? Ô Márcia, e o seu sonho como escritora é ver o Brasil um país de leitores? Com certeza, eu trabalho para isso. Esse é o meu trabalho, né? A minha parcela de colaboração para fazer a mudança no mundo através da leitura. Através dos meus projetos, através das minhas escritas, da minha contação de história. Então, esse é o meu objetivo. Esse é o legado que você quer deixar? Sim. Que bacana. Ô Márcia, eu queria muito te agradecer, querida, pelas palavras, pelos ensinamentos, pela partilha de vida, que é fundamental. E queria pedir aqui para você, então, pedir para que você, então, fizesse as suas considerações finais e, mais uma vez, claro, né, a minha gratidão pela presença e por dividir com a gente tanta riqueza. Obrigado, viu? Por nada. Eu queria agradecer pela oportunidade e que surgem, a partir desse momento, pais, educadores, que possamos ser exemplo para nossas crianças, né? Que possamos levar a leitura, a ludicidade, as histórias, através dos nossos exemplos. É isso. Que legal. Márcia, obrigado, viu? Saúde e paz. Obrigada a você. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre formação de leitores. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a escritora Márcia Tomiyama. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.